E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vini Wagner, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e nessa sexta-feira, bem-vindos a mais uma edição do Giro de Notícias. Primeiramente, queria já agradecer a todos pelo apoio no vídeo de ontem. O vídeo de ontem tá indo muito bem, então conto novamente com o apoio de vocês nesse vídeo aqui. Como destaque na edição de hoje do Giro de Notícias, você vai ver o real preço de Erling Haaland do Borussia Dortmund, Felipe Luiz e mais dois jogadores que frequentaram a seleção brasileira estão tirando a licença para se tornarem treinadores e vou falar também dessa história de Khedira e Mandzukic no time do Vasco. Então tudo isso e muito mais você vai conferir após a vinheta, então fica até o fim que eu tenho certeza que você vai gostar. Antes da gente começar, fortaleça esse vídeo deixando o seu like, se inscrevendo no canal para todo dia receber vídeo novo, compartilhe o vídeo com os amigos e me siga também no meu Instagram, @Vini Wagner. Agora sim, pode soltar a vinheta? O Giro de Notícias dessa sexta-feira, dia 11, vai começar pela Libertadores e depois a gente vai falar de 3 jogos importantes que tivemos ontem da Europa League. Então, começando pela Libertadores, jogo de quartas de final, o River Plate recebeu o Nacional do Uruguai e venceu por 2-0 com gols de Montiel e Zuculini. Então agora o River tem uma vantagem muito interessante para o jogo da volta que é na quinta-feira que vem em Montevidéu. Caso confirme a sua classificação, o River Plate pode enfrentar o Palmeiras na semifinal. Na Europa League, Arsenal, Tottenham e Milan garantiram as suas vagas para a próxima fase. O Arsenal bateu o Dundalk da Irlanda por 4-2 com o time reserva. Já o Tottenham fez 2-0 no Royal Antwerp da Bélgica em boa atuação do brasileiro Carlos Vinícius. Enquanto o Milan derrotou o Sparta Praha por 1-0 também com o time reserva. Eu enxergo esses 3 times, o Arsenal, o Tottenham e o Milan, juntamente do Manchester United, que vem da fase de grupos da Liga dos Campeões, como os favoritos para vencer essa edição da Europa League. E você, quem você acha que vai levar a segunda competição mais importante da Europa? Coloca a sua opinião aqui nos comentários. A excelente campanha no Campeonato Brasileiro e poucos casos de Covid-19 no seu elenco fizeram com que o São Paulo fosse alvo de uma fake news na tarde de ontem. A informação que se espalhou nas redes sociais é que o elenco do Tricolor teria sido vacinado no mês de novembro. Após grande repercussão, o governo de São Paulo publicou uma nota oficial dizendo que as informações são falsas, já que a vacina Coronavac ainda está em fase de testes. O São Paulo tem seguido o protocolo à risca e é um dos poucos times do Brasil que ainda não teve o seu plantel com um grande surto. E eu acho que o São Paulo, mesmo vindo jogando muito bem, com bons resultados e uma gordura na liderança do Brasileirão, eu acho que o São Paulo é um time que não pode ter casos de Covid. Isso porque o São Paulo não tem um elenco tão grande, tão numeroso quanto o do Palmeiras, quanto, por exemplo, o do Flamengo. Então o São Paulo, se ele perde ali 3, 4 peças importantes do time titular, eu acho que o rendimento já pode ser altamente comprometido. Agora a gente vai sair de São Paulo e vamos para o Rio de Janeiro falar um pouquinho do time do Vasco. Vamos abrir falando então da invasão de alguns torcedores no CT ontem. Membros da Ira Jovem, que é uma torcida organizada do Vasco, foram ao CT na última quinta-feira. Os torcedores cobraram os jogadores e o técnico Ricardo Sapinto por resultados melhores e mais determinação em campo. Lembrando que o Vasco é o atual 17º colocado do Brasileirão e vem de 4 jogos sem vencer, fora ter sido também eliminado na Copa Sul-Americana pelo Defensa e Justiça dentro de casa. Eu vou colocar um dos vídeos da invasão para vocês verem. Profissional, a não dar tudo em campo, a não dar aquilo que sabe. Mas estão aproveitando o lance política do clube. Não, pela minha felicidade e isto de coração, não vejo esta gente a facilitar em nada. Durante a semana, no trabalho, na alimentação, no descanso, na vida privada, tenho um grupo fantástico. E eu sou o máximo responsável. Quando eu não tiver condições, também sou o primeiro a ir embora. Não estou aqui de coisa... Não, calma, que a gente tem condições. A gente tem condições. Eu acredito em mim, eu estou a dizer, há um conjunto de fatores que não nos têm sido favorável. Não nos tem sido favorável. Muitos jogos que a gente não tem ganho, como tu sabes, tivemos muito azar. E foi em detalhes. Não é azar, tá faltando a determinação, comprometimento. Comprometimento. A gente tá dando uma derrota que tava, porra, coletiva. As pessoas que tá lá, falando lá, porra, a gente não tá vendo. Tem a ver com coisas que... A gente não tá vendo arrependimento nenhum do elenco. O salário tá atrasado. A derrota a gente sabe que vem, mas a gente quer que perca se jogando de cara na bola, com tesão. Mas vamos, estamos... A derrota a gente sabe, nosso elenco é limitado, a gente sabe disso, professor. Pô, cara,
chamando no telefone? A gente sabe, a gente tá sabendo. Não, é encostado. A gente precisa de vocês. A gente veio aqui sem intenção nenhuma de Pra ser bem sincero, eu acho que o Vasco se iludiu com um bom começo de Campeonato Brasileiro quando o técnico ainda era o Ramon. Então, com isso, a torcida ficou com a expectativa lá em cima de que pelo menos nessa temporada o clube não fosse sofrer e brigar na parte de baixo. Só que como o time do Vasco não tem um elenco numeroso, não tem tanta qualidade em relação aos demais, então vai acabar sofrendo até o final na briga contra o rebaixamento. E assim, mesmo que troque o treinador, chegue uma ou duas peças, eu não acho que vai ser o suficiente para que o Vasco tenha um salto de qualidade muito grande. A realidade é essa, e é com esse elenco, basicamente com esse treinador, que eles vão ter que lutar até o final. Ainda sobre o Vasco, em entrevista ao Cautio Mercato, Fábio Cordella, que é diretor da chapa de Levenciano, revelou que fez contato com dois nomes conhecidos do futebol europeu. Seriam esses nomes o meio-campo alemão Khedira da Juventus e o atacante croata Mandzukic, que está sem clube. O Cordella revelou que não obteve sucesso na procura pelos jogadores, pois eles querem seguir atuando na Europa. Ele ainda disse que o Balotelli é um nome que será buscado o caso Levenciano seja eleito, já que, segundo ele, o atacante italiano quer jogar pelo Cruz Maltino. E assim, eu acho incrível como mesmo o Vasco afundado em dívidas, brigando para cair para a segunda divisão, esses candidatos à presidência ainda vêm com uma série de mentiras, falsas promessas para iludir a torcida e ganharem votos. Eu não acho que o Vasco é um time hoje com estrutura para receber Khedira, receber Balotelli, receber Mandzukic. O Vasco tem que arcar com a sua realidade, que é o quê? Buscar se estruturar financeiramente, buscar reforços pontuais aqui dentro do Brasil mesmo ou baratos da América do Sul. Não adianta você querer iludir a torcida com nomes de impacto do futebol europeu se você não vai ter condições, por exemplo, de depois manter esses caras, de pagar o salário deles ou até mesmo de dar um time competitivo para esses jogadores. Um exemplo disso é o Honda agora no Botafogo. Ele veio com toda uma ilusão de que o time seria bom, de que o Botafogo brigaria por alguma coisa e agora a situação do Botafogo é até pior do que do time do Vasco. Agora vamos para um assunto bem legal, que é alguns jogadores estarem estudando para se tornarem treinadores. A pandemia fez com que 3 nomes que estiveram recentemente na seleção brasileira tirassem um tempo agora para poder estudar. Foram eles o Thiago Silva do Chelsea, Felipe Luiz do Flamengo e o Paulinho do Guangzhou Evergrande da China. Eles começaram a formação de treinador no curso da CBF. Os 3 estão tirando a licença B para depois tirar a licença A e a licença Pro, que são níveis mais avançados. Eu acho muito legal que jogadores de alto nível, de alto rendimento estejam estudando para se tornarem grandes treinadores. Especialmente no caso do Felipe Luiz e do Thiago Silva, são 2 nomes consagradíssimos no futebol europeu e acho que eles estudando e se tornando treinadores qualificados vão ajudar finalmente os brasileiros a entrarem no mercado europeu, que é uma coisa que eu sinto falta e acho que com brasileiros entrando no mercado europeu, isso vai ajudar a elevar muito o nível do nosso futebol. Agora a gente vai falar do time do Flamengo, que pode ter uma perda significativa para o time e para a torcida para a próxima temporada. O goleiro Diego Alves realmente deve deixar o Flamengo após não chegar a um acordo salarial na sua renovação de contrato. O Fla propôs a Diego uma redução de 60% no salário, oferta essa que não foi aceita. Com isso então, aos 35 anos, Diego Alves vai ficar livre no mercado para poder assinar com qualquer outra equipe. Inclusive, ele já vislumbra um possível retorno ao futebol europeu. E assim, a torcida é contra a não renovação do Diego Alves, eles gostariam muito que ele ficasse, não só pelo grande goleiro que ele é, mas também pelo que ele representa para o time, por sua liderança, então a torcida gostaria muito da sua permanência. E eu acho que valeria sim a pena para o Flamengo, mesmo que pagasse mais a permanência do Diego. O Flamengo paga já alto para jogadores que nem são importantes para o time, como Vitinho, Léo Pereira, Gustavo Henrique, que são jogadores bem questionáveis. Por que não pagar alto então para um cara que é titular e foi campeão de tudo na última temporada? E agora a gente vai falar um pouquinho do Hulk. O atacante de 34 anos está de saída aí do futebol chinês, ele não vai continuar no Xangai SIPG da China e ele tem uma série de times interessados em sua contratação, como aqui no Brasil o Palmeiras, o Zenit da Rússia e o Porto de Portugal. E agora a informação divulgada pelo Football Insider é de que o Wolverhampton também está agora na briga pelo Hulk. Os Wolves estariam interessados na contratação do ex-jogador da seleção brasileira após a lesão do Raul Jiménez, que inclusive vai ter que ser submetido a uma cirurgia na cabeça. Então eles identificam o Hulk como uma oportunidade de mercado, porque ele vai estar livre, então ele pode chegar de graça e é um cara que está muito bem fisicamente. Fora que, para o próprio Hulk, eu acho que seria um atrativo ele jogar na Premier League, que é um campeonato extremamente competitivo e de alta visibilidade. O próprio técnico dos Wolves, o Nuno Espírito Santo, gosta muito do futebol do Hulk e pode ajudar nesse meio campo para que essa contratação aconteça agora em janeiro.
E fechando o vídeo, agora a gente vai falar sobre o jovem atacante que vem se destacando no Borussia Dortmund, que é o Erling Haaland. Uma das grandes dúvidas no futebol sempre foi qual que é o real preço do Haaland, quanto que o Dortmund pagou por ele realmente, porque é um cara de muito destaque. O Dortmund, na verdade, pagou 20 milhões de euros por sua contratação, e agora o jornal catalão Mundo Deportivo enfim revelou qual é o valor, a multa rescisória do Haaland para outros times que quiserem a sua contratação, como por exemplo o Real Madrid e o Manchester United. Então, de acordo com o Mundo Deportivo, a multa rescisória do Haaland é de 75 milhões de euros. Essa multa foi estabelecida juntamente do empresário do atacante, que é o italiano Mino Raiola. E esse valor ele é válido a partir do final da segunda temporada do Haaland no Dortmund. Então assim, times como o Real, o United e o Barcelona que já cogitaram no passado a contratação do Haaland terão que desembolsar 75 milhões de euros na segunda temporada dele no clube. É um valor que assim é alto, mas pelo potencial que ele tem, eu acho que é um valor que pode ser pago e depois recuperado no futuro. E para se ter uma ideia da eficiência do Haaland com a camisa do Dortmund até o momento, ele tem 33 gols em 32 partidas, ou seja, uma média de praticamente um gol por jogo. Então é isso, rapaziada, essa foi a edição de hoje do Giro de Notícias, eu espero profundamente que todos vocês tenham gostado, muito obrigado por assistir, quem tiver gostado, deixa o seu like, não se esqueça também de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos e de me seguir no meu Instagram, @ViniWagner. Fora que também é muito importante a sua interação aqui nos comentários, então coloca aí o que você acha da multa rescisória do Haaland, se você acha justo o Diego Alves não renovar com o Flamengo, a vitória do River Plate na Libertadores, dos outros europeus na Europa League, então coloca aí que é muito importante pra gente interagir, porque eu sempre tô de olho em todos os comentários. Então é isso, rapaziada, eu vou nessa, até o próximo vídeo. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!